Você já se perguntou por que a Bíblia conta a criação da humanidade duas vezes? Gênesis capítulo 1 nos diz que Deus criou homem e mulher juntos, à sua imagem. Mas Gênesis capítulo 2 apresenta uma história diferente. A mulher vem depois, formada da costela do homem. Duas narrativas, duas origens, duas verdades. A maioria das pessoas assume que essas histórias são apenas versões diferentes do mesmo evento. Mas estudiosos antigos viram algo mais profundo. Eles perceberam que essas contradições apontam para uma mulher esquecida, uma mulher criada igual a Adão, uma mulher que recusou se submeter. Seu nome é Lilith. Nesta jornada, vamos explorar 3 camadas da história de Lilith. Primeiro, vamos descobrir suas origens nas tradições antigas e nos textos sagrados. Depois, vamos entender por que ela foi transformada de deusa em demônio. E, finalmente, vamos questionar o que sua história revela sobre liberdade, controle e poder. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. A história de Lilith não aparece claramente nas Bíblias modernas. Ela foi apagada, escondida, suprimida. Mas os textos antigos preservam sua memória. O alfabeto de Ben Sira, um texto medieval judaico, conta a história completa. Adão e Lilith foram criados juntos, do mesmo barro. Ela não nasceu de sua costela. Ela não foi feita para servi-lo. Ela era sua igual. Mas a igualdade teórica não garantiu a igualdade prática. Quando Adão exigiu que Lilith se deitasse abaixo dele, ela recusou. "Por que eu deveria me deitar abaixo de você?" ela perguntou. "Nós dois fomos feitos do mesmo material. Nós somos iguais." Adão não aceitou a resposta. Ele insistiu em sua posição superior. Lilith, percebendo que a igualdade prometida era uma mentira, tomou uma decisão radical. Ela pronunciou o nome inefável de Deus e voou para longe do jardim do Éden. Essa escolha define toda a história de Lilith. Ela escolheu a liberdade em vez da submissão. Ela escolheu o exílio em vez da opressão. Mas a liberdade tem um preço. Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Senoi, Sansenoi e Semangelof foram até o Mar Vermelho, onde Lilith havia se estabelecido. Os anjos ameaçaram matá-la se ela não voltasse. Mas Lilith recusou novamente. Ela disse que havia sido criada para causar danos a crianças recém-nascidas. Ela disse que seu destino era habitar nas margens, nos lugares selvagens, nos espaços onde a ordem divina não alcança. Os anjos fizeram um acordo. Eles permitiram que Lilith permanecesse livre, mas impuseram condições. Sempre que ela visse os nomes dos 3 anjos em um amuleto, ela deveria poupar a criança. Esse pacto criou uma fronteira entre o mundo de Lilith e o mundo da humanidade. Por que essa história importa? Porque ela revela uma tensão teológica fundamental. Se Deus criou homem e mulher iguais, por que a desigualdade existe? Se a igualdade é o plano divino, por que a hierarquia domina nossas estruturas sociais? A história de Lilith não oferece respostas fáceis. Em vez disso, ela faz perguntas difíceis. Ela nos força a confrontar contradições. Ela nos desafia a pensar criticamente sobre os textos sagrados. E ela nos convida a considerar o que foi perdido quando Lilith foi esquecida.
Inscreva-se no canal para mais revelações bíblicas que desafiam o pensamento convencional. As respostas que você encontrará podem mudar sua compreensão da fé para sempre. A história de Lilith também revela algo sobre a natureza da narrativa religiosa. Textos sagrados não são apenas documentos históricos. Eles são campos de batalha onde diferentes visões de mundo competem. A inclusão e exclusão de histórias refletem valores culturais. Quando Lilith foi removida da narrativa principal, uma mensagem foi enviada. Mulheres que desafiam a autoridade masculina são perigosas. Mulheres que exigem igualdade são ameaças. Mulheres que escolhem a autonomia são demônios. Mas para aqueles que leem nas entrelinhas, Lilith permanece viva. Ela vive nos espaços entre as palavras. Ela vive nas contradições dos textos. Ela vive nas perguntas que surgem quando prestamos atenção. E o que vem a seguir vai chocar você. Chapter 2. Duas criações, duas mulheres. Vamos voltar ao início. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Note as palavras cuidadosamente. Homem e mulher criados juntos. Criados simultaneamente. Criados iguais. Não há hierarquia aqui. Não há subordinação. Apenas a imagem divina duplicada em dois seres humanos. Essa é a primeira história da criação. Mas então vem Gênesis, capítulo 2. Uma narrativa completamente diferente se desenrola. Deus forma Adão do pó da terra. Adão vive sozinho no jardim. Deus decide que não é bom para o homem estar sozinho. Ele faz um ajudante adequado para Adão, mas não imediatamente. Primeiro, Deus traz todos os animais para Adão nomear. Nenhum deles é um ajudante adequado. Finalmente, Deus faz Adão dormir, remove uma costela e constrói a mulher. Essa segunda história apresenta uma visão muito diferente da relação entre os gêneros. A mulher não é mais criada simultaneamente com o homem. Ela é derivada dele. Ela vem depois. Ela é feita para ele. A linguagem muda. Em Gênesis 1, a palavra hebraica é Adam, significando humanidade. Em Gênesis 2, Adam se torna um nome próprio. A mulher não recebe nome até depois da queda, quando Adão a chama de Eva. Essa mudança linguística reflete uma mudança teológica profunda. A igualdade original dá lugar à hierarquia. A parceria dá lugar ao propósito funcional. A imagem divina compartilhada dá lugar ao papel de ajudante. Estudiosos debatem essas duas narrativas há milênios. Alguns dizem que elas se complementam. Outros veem contradição irreconciliável, mas a tradição judaica antiga ofereceu uma solução criativa. E se ambas as histórias forem verdadeiras? E se Gênesis 1 descreve a criação de Adão e Lilith? E se Gênesis 2 descreve a criação de Adão e Eva? Essa interpretação resolve a contradição textual. Ela explica por que duas narrativas de criação existem. E ela introduz uma figura que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar. Lilith, a primeira mulher, criada igual a Adão. Eva, a segunda mulher, criada de Adão.
Duas mulheres, duas origens, duas destinações. Lilith escolhe a liberdade e se torna demônio. Eva escolhe a obediência e se torna mãe de toda a humanidade. Mas essa divisão é mais complexa do que parece. Eva também desobedece. Eva também questiona a autoridade divina. Eva também come do fruto proibido. A diferença é que Eva permanece dentro do sistema. Ela desafia de dentro. Lilith desafia de fora. Eva aceita a punição. Lilith rejeita o julgamento inteiro. Qual abordagem é mais radical? A rebelião dentro do sistema ou a saída completa do sistema? Essa pergunta ressoa através da história. Reformadores trabalham dentro das instituições. Revolucionários as destroem. Ambas as estratégias têm valor. Ambas têm custos. Lilith e Eva representam essas duas estratégias, e suas histórias nos convidam a considerar nossas próprias escolhas. Quando confrontados com injustiça, você trabalha dentro do sistema ou você sai? Quando confrontado com opressão, você busca reforma ou revolução? Essas não são perguntas abstratas. Elas moldam vidas reais. Elas determinam destinos. Comente abaixo sua interpretação dessas duas mulheres e o que elas significam para você. A distinção entre Lilith e Eva também reflete atitudes culturais em relação às mulheres. Eva é domesticada. Ela se encaixa dentro das estruturas patriarcais. Ela dá à luz. Ela serve. Ela sofre punição por sua desobediência, mas permanece dentro da narrativa redentora. Lilith é selvagem. Ela não se encaixa. Ela não serve. Ela não se arrepende. Ela é expulsa da narrativa redentora inteiramente. Essa divisão entre mulher domesticada e mulher selvagem aparece em muitas culturas. A virgem e a prostituta, a esposa e a amante, a santa e a bruxa. Essas dicotomias refletem ansiedades masculinas sobre sexualidade feminina e autonomia. Elas tentam controlar mulheres, dividindo-as em categorias administráveis. Mas Lilith se recusa a ser categorizada. Ela habita nos limites. Ela desafia definições. E é por isso que ela permanece tão poderosa. Mas o que acontece quando Lilith confronta Adão diretamente? Essa é a parte da história que muitos nunca ouviram. Chapter 3. O conflito que mudou tudo. O conflito entre Adão e Lilith não foi apenas um desentendimento. Foi uma batalha teológica sobre a natureza da igualdade. O alfabeto de Ben Sira preserva os detalhes. Adão e Lilith viviam juntos no Jardim do Éden. No início, tudo parecia funcionar. Eles eram companheiros. Eles compartilhavam o paraíso. Mas então, surgiu a questão da intimidade física. Adão exigiu que Lilith se deitasse abaixo dele durante o ato sexual. Para Adão, essa posição era natural. Ela refletia a ordem criada. Ela confirmava sua autoridade. Mas para Lilith, essa exigência era ultrajante. "Por que eu deveria deitar abaixo de você?" ela perguntou. "Nós fomos ambos feitos do mesmo barro. Somos iguais em todos os aspectos. Não há razão para eu me submeter." A resposta de Adão não está registrada em detalhes, mas podemos inferir seu conteúdo. Ele provavelmente apelou para a ordem divina. Ele provavelmente argumentou que Deus pretendia hierarquia. Ele provavelmente insistiu que sua interpretação da vontade de Deus era correta. Lilith não aceitou esses argumentos.
Ela viu através da retórica teológica até a realidade do poder. Adão não estava defendendo a ordem divina. Ele estava defendendo seu próprio domínio. Ele estava usando Deus como desculpa para controle. Lilith recusou participar. Ela pronunciou o nome secreto de Deus, o Tetragrammaton, e voou para longe. Esse ato de falar o nome divino é profundamente significativo. Na tradição judaica, o nome de Deus é tão sagrado que não pode ser pronunciado. Apenas o sumo sacerdote podia dizê-lo, e apenas uma vez por ano, no Santo dos Santos. Quando Lilith pronuncia o nome, ela reivindica poder espiritual direto. Ela não precisa de intermediários. Ela não precisa da autoridade de Adão. Ela tem acesso direto ao divino. Esse ato de pronunciar o nome é tanto libertação quanto transgressão. É libertação porque ela se liberta da dominação de Adão. É transgressão porque ela viola normas sagradas. Essa dualidade define toda a história de Lilith. Cada ato de liberdade é simultaneamente um ato de rebelião. Cada afirmação de autonomia é simultaneamente uma violação de fronteiras. Adão, deixado sozinho no jardim, reclamou a Deus. Deus respondeu enviando 3 anjos. Senoi, Sansenoi e Semangeloth foram incumbidos de trazer Lilith de volta. Eles encontraram Lilith perto do Mar Vermelho. Ela havia se estabelecido em um lugar de fronteira, entre o deserto e o mar, entre a ordem e o caos. Os anjos entregaram o ultimato de Deus. Volte para Adão ou morra. 100 de seus filhos demônios morrerão todos os dias se você recusar. Lilith considerou a oferta. Ela poderia retornar ao paraíso. Ela poderia viver em conforto e segurança, mas ela teria que se submeter. Ela teria que aceitar a hierarquia. Ela teria que renunciar à sua autonomia. Lilith recusou. Ela disse aos anjos que havia sido criada para causar danos a bebês recém-nascidos. Ela disse que seu destino estava selado. Ela escolheu a liberdade mesmo ao custo da morte de seus filhos. Essa escolha é simultaneamente admirável e horrível. Admirável porque ela mantém sua integridade. Horrível porque outros sofrem por sua decisão. Essa é a complexidade moral da história de Lilith. Liberdade não é gratuita. Autonomia tem consequências. E essas consequências frequentemente recaem sobre os vulneráveis. Curta este vídeo se essa verdade o surpreendeu e desafiou sua compreensão das narrativas bíblicas. Os anjos, reconhecendo a determinação de Lilith, fizeram um acordo. Eles permitiram que ela permanecesse livre, mas impuseram condições. Sempre que Lilith visse os nomes dos 3 anjos em um amuleto, ela deveria poupar a criança. Esse pacto criou um sistema de proteção. Pais que temiam Lilith podiam usar amuletos gravados com os nomes dos anjos. Esses amuletos estabeleciam uma fronteira. Eles marcavam o espaço da criança como protegido. Lilith, presa por seu acordo, tinha que respeitar essa fronteira. Mas por que Lilith ameaçaria crianças? Essa é uma das partes mais perturbadoras da história. E entender isso nos leva a camadas ainda mais profundas da psicologia antiga e do medo cultural. Mas antes de explorarmos isso, precisamos entender onde Lilith foi e o que o Mar Vermelho significa. Chapter 4 – O Exílio e o Mar Vermelho. O Mar Vermelho não foi escolhido aleatoriamente como lugar de exílio de Lilith. Na tradição bíblica,
O Mar Vermelho é um lugar de transformação. É onde Israel cruzou da escravidão para a liberdade. É onde o poder do faraó foi destruído. É onde a ordem antiga deu lugar à nova aliança. Mas o Mar Vermelho também representa caos. As águas são perigosas. Elas ameaçam engolir. Elas existem nos limites do mundo conhecido. Colocar Lilith perto do Mar Vermelho a posiciona entre mundos. Ela não está mais no paraíso. Ela não está totalmente no caos. Ela habita no limiar. Esse espaço limiar é onde Lilith sempre permaneceu. Ela está entre categorias. Nem totalmente humana, nem totalmente demônio. Nem totalmente rebelde, nem totalmente vítima. Nem totalmente livre, nem totalmente presa. A vida de Lilith, perto do Mar Vermelho, também ecoa a experiência de Israel no deserto. Israel deixou o Egito, mas ainda não havia chegado à Terra Prometida. Eles vagaram por 40 anos em um estado intermediário. Eles eram livres da escravidão, mas não ainda estabelecidos em seu próprio lar. Lilith vive em um estado intermediário semelhante permanentemente. Ela deixou o jardim, mas nunca encontrará outro lar. Ela é livre da dominação de Adão, mas nunca conhecerá verdadeiro pertencimento. Esse é o custo da liberdade absoluta. Pertencimento requer alguma submissão. Comunidade requer algum compromisso. Autonomia total significa isolamento total. Lilith escolheu autonomia e ela vive com as consequências. Mas sua escolha não é totalmente solitária. Os textos antigos sugerem que Lilith formou relacionamentos com outras entidades. A tradição judaica conecta Lilith com os vigilantes, os anjos caídos mencionados em Gênesis 6. Os vigilantes desceram à terra e tiveram filhos com mulheres humanas. Esses filhos eram os Nefilim, gigantes que vagavam pela terra antes do dilúvio. Lilith é às vezes retratada como consorte ou associada dos vigilantes. Ela compartilha seu status de fronteira. Ela também transgride limites entre o divino e o humano. Ela também traz conhecimento proibido. A associação entre Lilith e os vigilantes aprofunda sua ambiguidade teológica. Os vigilantes são punidos por sua transgressão, mas eles também trazem habilidades valiosas para a humanidade. Metalurgia, agricultura, astronomia, medicina. O conhecimento que eles trazem é simultaneamente útil e perigoso. Lilith carrega a mesma dualidade. Ela é perigosa, mas ela também representa possibilidades que a ordem estabelecida suprime. O acordo do Mar Vermelho entre Lilith e os anjos cria um sistema complexo de coexistência. Lilith é livre, mas limitada. Ela pode habitar nas margens, mas não pode entrar onde os nomes dos anjos são invocados. Esse sistema reconhece que Lilith não pode ser destruída. Ela não pode ser forçada a voltar. Ela não pode ser totalmente controlada. Em vez disso, fronteiras são estabelecidas. Rituais são criados. Proteções são fornecidas. Esse modelo de coexistência é notável. Ele sugere que o mal, ou pelo menos o perigoso, não pode ser eliminado. Ele só pode ser gerenciado. Ele só pode ser mantido à distância. Ele só pode ser respeitado e temido. Compartilhe este vídeo com outros buscadores da verdade que questionam narrativas simples e buscam um entendimento mais profundo. O Mar Vermelho
Também aparece em Isaías capítulo 34. Isaías profetiza a destruição de Edom. Ele descreve a terra se tornando um deserto desolado. E no meio dessa desolação, Lilith encontra descanso. Isaías 34, versículo 14, na tradução hebraica, menciona Lilith por nome. As criaturas do deserto encontrarão as hienas. A cabra selvagem chamará sua companheira. Lá também Lilith repousará e encontrará para si lugar de descanso. Essa referência a Lilith em Isaías é mais antiga que o alfabeto de Ben Sira. Ela mostra que a tradição de Lilith como criatura do deserto já existia nos tempos proféticos. Isaías não a chama de primeira esposa de Adão. Ele a retrata como um demônio do deserto, entre outros. Mas sua inclusão na profecia bíblica confirma sua antiguidade. E seu lugar de descanso em terras desoladas confirma sua associação com caos e fronteiras. Mas por que Lilith se tornou um demônio em primeiro lugar? Para entender isso, precisamos explorar como sociedades controlam mulheres através de narrativas de medo. Chapter 5. A demonização da liberdade feminina. A transformação de Lilith de mulher igual em demônio não foi acidente. Foi um projeto teológico deliberado. Quando mulheres exigem igualdade, elas ameaçam estruturas de poder existentes. Quando mulheres recusam papéis atribuídos, elas desafiam a ordem social. Quando mulheres escolhem autonomia sobre submissão, elas se tornam perigosas. E sociedades patriarcais respondem a mulheres perigosas de maneiras previsíveis. Elas as demonizam. Elas as tornam monstruosas. Elas as transformam em avisos. Não seja como Lilith, a mensagem diz. Não exija igualdade. Não recuse submissão. Não escolha liberdade sobre pertencimento. Se você fizer isso, você se tornará um monstro. Você perderá sua humanidade. Você será expulsa da comunidade. Esse padrão aparece em muitas culturas. Medusa na mitologia grega. Ela foi punida por ser estuprada. Ela foi transformada em monstro. Seu olhar transforma homens em pedra. Ela é decapitada pelo herói Perseu. Sua cabeça se torna troféu e arma. Mulheres poderosas se tornam monstros que devem ser destruídos. Na tradição cristã, Maria Madalena foi retratada como prostituta por séculos. A Bíblia não diz isso, mas a tradição da Igreja a transformou em pecadora sexual. Por quê? Porque ela era uma das seguidoras mais próximas de Jesus. Porque ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Porque ela tinha autoridade espiritual. Autoridade espiritual feminina ameaçava hierarquias da Igreja. Então, Maria Madalena foi sexualizada e marginalizada. Lilith segue o mesmo padrão. Ela exige igualdade. Ela recusa submissão. Ela reivindica autonomia. Então, ela é transformada em demônio sexual. Nos textos místicos judaicos, especialmente no Zohar, Lilith se torna a sedutora suprema. Ela visita homens em seus sonhos. Ela coleta sêmen derramado. Ela gera demônios a partir dele. Ela ameaça a pureza sexual masculina. Ela incorpora ansiedades masculinas sobre sexualidade feminina. Essa demonização revela mais sobre os homens que criaram essas histórias do que sobre Lilith mesma. Ela revela medo de sexualidade feminina. Ela revela ansiedade sobre controle reprodutivo.
Ela revela desconforto profundo com a autonomia feminina. E ela revela a necessidade de controlar mulheres através de narrativas de vergonha e medo. Mas há outra camada para considerar. E se a demonização de Lilith não for apenas sobre controle? E se também for sobre negação? E se Lilith representar aspectos da feminilidade que a cultura não pode integrar? Carl Jung, o psicólogo suíço, desenvolveu o conceito de sombra. A sombra contém tudo o que negamos em nós mesmos, tudo o que reprimimos, tudo o que projetamos em outros. Lilith pode ser entendida como a sombra feminina. Ela é o que Eva não pode ser. Ela é sexual sem vergonha. Ela é poderosa sem desculpas. Ela é autônoma sem compromisso. Essas qualidades não são inerentemente más, mas são inaceitáveis dentro de estruturas patriarcais. Então elas são projetadas em uma figura demonizada, e essa figura se torna o repositório de tudo o que é temido e negado. Teólogas feministas modernas reconheceram esse padrão. Elas começaram a reclamar Lilith. Em vez de demônio, elas a veem como símbolo de libertação feminina. Em vez de monstro, elas a veem como modelo de resistência. Em vez de aviso, elas a veem como inspiração. Essa reclamação não é sem controvérsia. Alguns argumentam que romantizar Lilith ignora os aspectos genuinamente problemáticos de sua história. Ela ameaça crianças. Ela seduz homens. Ela causa danos. Essas não são qualidades a serem celebradas, mas outros respondem que essas qualidades foram impostas a Lilith por uma tradição patriarcal, tentando controlá-la. A verdadeira Lilith, eles argumentam, é simplesmente uma mulher que exigiu igualdade. Inscreva-se e ative o sino para não perder as próximas revelações sobre figuras esquecidas da tradição bíblica. A questão de quem Lilith realmente era é talvez a pergunta errada. Figuras míticas não têm identidades fixas. Elas evoluem, elas mudam, elas significam coisas diferentes em contextos diferentes. Para os autores do alfabeto de Ben Sira, Lilith era uma explicação para contradições textuais. Para místicos medievais, ela era uma personificação de ansiedades sexuais. Para feministas modernas, ela é um símbolo de resistência. Todas essas interpretações são válidas. Todas revelam algo sobre as culturas que as criaram, e todas nos convidam a considerar o que Lilith significa para nós hoje. Mas antes de chegarmos a essa questão, precisamos entender um dos aspectos mais perturbadores da lenda de Lilith. Por que ela ameaça crianças? Chapter 6. Lilith e as crianças. Medo ou memória? A associação de Lilith com a morte infantil é uma das partes mais perturbadoras de sua lenda. Segundo a tradição, Lilith estrangula bebês recém-nascidos. Ela ataca especialmente durante a noite. Ela é particularmente perigosa para meninos durante seus primeiros 8 dias de vida, antes da circuncisão, e ela ameaça meninas durante seus primeiros 20 dias. Essa crença levou ao uso generalizado de amuletos protetores. Famílias judias por séculos penduravam amuletos nos quartos das crianças. Esses amuletos eram inscritos com os nomes dos 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangeloth. Os nomes lembravam Lilith de seu acordo no Mar Vermelho e forçavam ela a poupar a criança. Mas por que Lilith atacaria crianças? Várias explicações foram propostas. A primeira é puramente prática. Antes da medicina moderna,
Mortalidade infantil era extremamente alta. Famílias experimentavam a perda de bebês regularmente. Essas mortes precisavam de explicação. Em culturas sem compreensão de microbiologia, forças sobrenaturais eram culpadas. Lilith se tornou a explicação para mortes infantis inexplicadas. Ela personificou o medo e a dor de perder uma criança. A segunda explicação é psicológica. Lilith perdeu 100 de seus próprios filhos todos os dias, como punição por recusar retornar a Adão. Sua ameaça às crianças humanas pode ser expressão de luto. Ela não pode salvar seus próprios filhos. Então ela ataca os filhos de outros. Isso não justifica suas ações, mas humaniza seus motivos. Ela não é mal puro. Ela é dor manifestada como violência. A terceira explicação é teológica. O ataque de Lilith às crianças pode testar compromisso parental. Só pais que tomam a ameaça a sério, que usam os amuletos, que realizam os rituais, podem proteger suas crianças. Isso cria uma estrutura onde a fé religiosa tem consequências práticas. Realizar os rituais salva vidas. Negligenciar os rituais resulta em tragédia. Isso reforça a autoridade religiosa. Isso reforça a importância da obediência ritual. A quarta explicação é sociológica. A ameaça de Lilith às crianças reforça fronteiras entre sagrado e profano. Os amuletos marcam espaço protegido. Eles criam bolsões de ordem dentro de um mundo caótico. Eles ensinam que proteção requer vigilância constante, que segurança não é garantida, que ameaças espreitam nas margens. Todas essas explicações contêm verdade, e nenhuma explica completamente a complexidade da relação de Lilith com crianças. Mas juntas, elas revelam como mitos funcionam. Mitos não são apenas histórias. Eles são tecnologias culturais. Eles explicam fenômenos. Eles processam emoções. Eles reforçam valores. Eles mantêm fronteiras. A história de Lilith faz tudo isso. Ela explica mortalidade infantil. Ela processa luto parental. Ela reforça a obediência religiosa. Ela mantém fronteiras entre ordem e caos. Mas há também uma leitura mais sombria. E se a ameaça de Lilith às crianças for uma projeção de ansiedade sobre maternidade? Comente suas reflexões sobre o que significa uma mulher que escolhe liberdade em vez de maternidade. Na estrutura patriarcal antiga, o valor principal de uma mulher era sua capacidade reprodutiva. Uma mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada. Uma mulher que rejeitava a maternidade era incompreensível. Lilith representa essa rejeição. Ela deixa Adão antes de ter filhos com ele. Ela escolhe autonomia sobre família. Ela escolhe liberdade sobre fertilidade. Isso faz dela uma ameaça ideológica à fundação da sociedade patriarcal. Então, ela é transformada em uma ameaça literal às crianças. A lógica é: mulheres que rejeitam maternidade não são apenas não-mães. Elas são anti-mães. Elas não apenas evitam ter filhos. Elas destroem os filhos dos outros. Essa lógica é cruel e absurda. Mas é comum em como sociedades patriarcais retratam mulheres que não se conformam. A bruxa estereotipada que come crianças. A madrasta má que envenena. A mulher mais velha que sequestra bebês.
Essas figuras populam contos de fadas e lendas, e todas compartilham uma característica comum. Elas são mulheres fora de estruturas patriarcais normais, solteiras, sem filhos, independentes. Lilith é a versão bíblica desse arquétipo, e sua demonização serve a mesma função. Reforça a mensagem de que mulheres devem ter filhos, que maternidade é destino, que rejeitar esse destino é monstruoso. Mas algo fascinante acontece quando examinamos evidências arqueológicas. Os amuletos reais que foram usados contra Lilith. Eles revelam uma história mais complexa do que a narrativa oficial sugere. E essa história nos leva às raízes mesopotâmicas de Lilith. Capítulo 7. De deusa a demônio. A queda de Lilith. Antes de Lilith ser a primeira esposa de Adão, ela era algo diferente. As raízes de Lilith alcançam profundamente a antiga Mesopotâmia. Na mitologia suméria e babilônica, existia uma classe de espíritos chamados Lilitu. Essas eram divindades femininas associadas a ventos, tempestades e lugares selvagens. Elas não eram puramente malignas. Elas eram ambíguas, perigosas, mas também poderosas, ameaçadoras, mas também fascinantes. A Lilitu, mais famosa, aparece na epopeia de Gilgamesh. Inanna, a deusa do amor e da guerra, planta uma árvore Hulupu. Ela pretende fazer um trono e uma cama da madeira. Mas 3 criaturas tomam residência na árvore. Uma serpente nas raízes, o pássaro anzu nos galhos e uma Lilitu no tronco. Essas 3 criaturas são todas criaturas de fronteira. A serpente representa o submundo, o pássaro representa os céus, a Lilitu representa o espaço intermediário. Gilgamesh eventualmente expulsa essas criaturas. Ele corta a árvore. Inanna faz seu trono e cama. A ordem é restaurada, mas a Lilitu não é destruída. Ela simplesmente se move para outro lugar de fronteira. Essa história mesopotâmica revela algo importante. Lilitu não era originalmente uma figura de pura maldade. Ela era uma divindade menor. Ela tinha poder. Ela tinha domínio sobre certos espaços. Ela exigia respeito. Então, o que aconteceu? Como Lilitu se tornou Lilith, o demônio? A resposta está na ascensão do monoteísmo. Quando o judaísmo emergiu na antiga Israel, ele enfrentou um mundo cheio de deuses e deusas. A cultura circundante adorava muitas divindades: Baal, Asherah, Molech, Astarté. O monoteísmo judaico insistia que havia apenas um Deus. Yahweh era supremo. Todos os outros deuses eram falsos. Mas como você convence pessoas a abandonar deuses que adoraram por gerações? Uma estratégia é demonização. Transformar deuses em demônios. Transformar divindades em espíritos malignos. Transformar adoração em bruxaria. Esse processo aconteceu em todo o antigo Oriente Próximo. Divindades cananeias se tornaram demônios na tradição judaica. Deusas se tornaram bruxas. Práticas rituais se tornaram abominações. Lilith passou pela mesma transformação, de divindade mesopotâmica menor para demônio judaico, de espírito ambíguo, de fronteira para ameaça pura, de figura com domínio legítimo para a presença proibida. Essa transformação não foi única.
Mas no caso de Lilith, ela adquiriu camadas adicionais. Ela não era apenas uma antiga deusa rebaixada. Ela também se tornou explicação para contradições textuais em Gênesis. Ela se tornou a primeira esposa esquecida. Ela se tornou o exemplo de uma mulher que exigiu demais. Evidências arqueológicas confirmam essas raízes mesopotâmicas. Amuletos de períodos antigos mostram figuras femininas aladas, às vezes com pés de coruja, às vezes cercadas por corujas ou leões. Essas imagens correspondem às descrições de Lilitu. Um exemplo famoso é o relevo Burney, também chamado de Rainha da Noite. Este relevo mostra uma mulher nua alada com pés de pássaro. Ela está de pé sobre 2 leões. 2 corujas a flanqueiam. Por décadas, estudiosos debateram se essa imagem representa Lilith. Alguns dizem sim, outros propõem Inanna ou Ereshkigal. A identificação permanece incerta, mas a iconografia corresponde às descrições de espíritos de fronteira. Alada, sugerindo movimento entre mundos. Pés de pássaro, marcando natureza não humana. Corujas, associadas à noite e sabedoria. Leões, simbolizando poder e perigo. Essa é Lilith em sua forma mais antiga. Não uma mulher rejeitada, mas uma força da natureza. Não uma esposa desobediente, mas uma divindade menor exigindo respeito. Arrebaixamento de deusa para demônio reflete mudanças culturais mais amplas. Sociedades se movendo do politeísmo para o monoteísmo. Estruturas de poder mudando de distribuídas para centralizadas. Autoridade espiritual mudando de xamãs locais para sacerdócios institucionalizados. E no processo, figuras femininas de poder perderam status. Deusas foram esquecidas ou demonizadas. Sacerdotisas foram substituídas por sacerdotes. Autoridade espiritual feminina foi suprimida. Lilith é um caso de estudo nesse processo. Sua jornada de divindade mesopotâmica para demônio judaico para símbolo feminista moderno mostra como mitos evoluem e como as mesmas figuras podem significar coisas radicalmente diferentes em tempos diferentes. Mas o que Lilith significa para nós hoje? Essa é a questão mais importante e é onde terminamos nossa jornada. Chapter 8. O que Lilith significa hoje? A história de Lilith não é apenas história antiga. Ela ressoa poderosamente hoje, mas o que ela significa depende de quem está perguntando. Para teólogas feministas, Lilith é um símbolo de libertação. Ela representa mulheres que recusam aceitar papéis limitantes. Ela valida mulheres que exigem igualdade em relacionamentos. Ela inspira mulheres que escolhem autonomia sobre aprovação social. E Judith Plaskow, em seu ensaio pioneiro, A Vinda de Lilith, reimagina o encontro entre Lilith e Eva. Nessa reescrita, Eva procura Lilith no deserto. As 2 mulheres conversam. Elas compartilham suas experiências. Elas percebem que foram colocadas uma contra a outra. Juntas, elas voltam ao jardim. Juntas, elas confrontam Adão e exigem igualdade. Essa reimaginação transforma Lilith de ameaça em aliada, de demônio em irmã, de aviso em inspiração. Para pessoas que deixaram tradições religiosas, Lilith oferece companhia. Deixar sua comunidade religiosa é doloroso.
É isolante. É assustador. Você perde estrutura. Você perde pertencimento. Você perde identidade. Lilith entende. Ela também deixou. Ela também escolheu liberdade sobre comunidade. Ela também pagou o preço. Sua história diz: você não está sozinho. Outros fizeram essa jornada. Há vida além das fronteiras. Há poder em escolher a si mesmo. Para conservadores religiosos, Lilith permanece um aviso. Ela representa o perigo de rejeitar a autoridade divina. Ela mostra as consequências de priorizar a autonomia sobre obediência. Ela ilustra o que acontece quando indivíduos colocam seu julgamento acima da tradição. Dessa perspectiva, Lilith não deve ser celebrada. Ela deve ser evitada. Sua história deve nos ensinar os perigos da rebelião. Deve nos ensinar o valor da submissão. Deve nos ensinar que nossa liberdade individual não é o bem supremo. Essas interpretações conflitantes não podem ser resolvidas. Elas refletem compromissos de valor fundamental. Você valoriza liberdade ou ordem? Você prioriza autonomia ou comunidade? Você escolhe seu próprio caminho ou segue tradição? Lilith não responde a essas perguntas. Ela as corporifica. Ela nos força a confrontá-las. Ela nos desafia a escolher. E nossas escolhas revelam quem somos. Mas há outra camada a considerar. O que a história de Lilith nos diz sobre Deus? Se Deus criou Lilith igual a Adão, então Deus pretendia igualdade. Se Deus permitiu que Lilith deixasse, então Deus valoriza liberdade. Se Deus fez um acordo com Lilith em vez de destruí-la, então Deus respeita a autonomia. Essas são implicações teológicas radicais. Elas sugerem um Deus que não exige submissão absoluta, um Deus que permite discordância, um Deus que negocia com criaturas que o desafiam. Esse não é o Deus que muitas tradições ensinam. Muitas tradições apresentam um Deus de autoridade absoluta, um Deus que exige obediência, um Deus que pune rebelião. Mas a história de Lilith sugere algo diferente. Ela sugere um Deus mais complexo. Um Deus que cria seres com vontade genuína. Um Deus que respeita as escolhas que fazem, mesmo quando essas escolhas levam ao exílio. Essa interpretação não é sem problemas. Se Deus permite que Lilith mate crianças, que tipo de Deus é esse? Se Deus pune Lilith matando seus filhos, que tipo de Deus é esse? Essas questões não têm respostas fáceis. Elas nos confrontam com o problema do mal. Elas nos confrontam com a questão da liberdade versus proteção. Elas nos confrontam com a tensão entre justiça e misericórdia. A história de Lilith não resolve essas tensões. Ela as ilumina. Ela as torna impossíveis de ignorar. E nesse sentido, ela serve a uma função teológica valiosa. Ela nos impede de simplificar demais. Ela nos impede de reduzir fé a slogans. Ela nos impede de evitar questões difíceis. Então, o que você deve fazer com Lilith? Aqui estão algumas sugestões. Primeiro, leia as fontes primárias. O alfabeto de Ben Sira está disponível em tradução. Isaías 34 está em sua Bíblia. O Zohar, se você for aventureiro, oferece perspectivas místicas. Leia essas fontes com mente crítica. Pergunte quem escreveu isso e por quê. Pergunte que agenda cultural está sendo servida. Pergunte que suposições sobre gênero e poder estão embutidas. Segundo,
Considere sua própria situação. Você está em um relacionamento onde igualdade é apenas teórica? Você está em uma comunidade que limita sua autonomia? Você está enfrentando uma escolha entre pertencimento e liberdade? A história de Lilith pode iluminar sua situação. Ela não fornecerá respostas, mas ela fará as perguntas certas. Terceiro, converse com outros. A história de Lilith é rica demais para uma interpretação única. Ouça perspectivas feministas, ouça leituras conservadoras, ouça interpretações psicológicas, ouça análises literárias. Cada perspectiva revela algo, nenhuma esgota o significado. Quarto, reflita sobre liberdade e seus custos. Lilith escolheu liberdade. Ela pagou com exílio, isolamento e a morte de seus filhos. Valeu a pena? Só Lilith pode responder. Mas você pode se perguntar: que preço estou disposto a pagar pela liberdade? Que estou disposto a sacrificar pela autonomia? Onde traço a linha entre manter minha integridade e manter relacionamentos? Essas não são perguntas abstratas. Elas moldam vidas reais. Elas determinam se você deixa um casamento abusivo, se você sai de uma religião opressiva, se você confronta a autoridade injusta, se você escolhe você mesmo quando isso significa perder comunidade. Lilith não pode tomar essas decisões por você, mas sua história pode acompanhá-lo enquanto você as enfrenta. Ela pode lembrar que você não é o primeiro a enfrentar essas escolhas. Ela pode mostrar que outros sobreviveram ao exílio. Ela pode testemunhar que há vida além das fronteiras. E ela pode sussurrar que liberdade, embora cara, é possível. Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos continuar essa conversa juntos.